Começa agora o programa Salmos. Olá, meu nome é Bruno Nascimento e está no ar o programa Salmos. Este é o nosso encontro semanal aqui na Rádio Imaculada com os Salmos da Bíblia Sagrada. O livro dos Salmos, com 150 orações, é o coração do Antigo Testamento. É a grande síntese que reúne todos os temas e estilos da Bíblia. O livro dos Salmos, com 150 orações, é o coração do Antigo Testamento. É a grande síntese que reúne todos os temas e estilos da Bíblia Sagrada. O próprio Davi se refere aos cortejos de meu Deus, meu Rei, entregando no lugar santo. Os cantores iam na frente e os que tocavam instrumentos de cordas iam atrás dele. No meio vinham as donzelas batendo pandeiros. Em multidões congregadas, bendizei o Deus Yahvé. Isto explica a expressão frequentemente repetida ao regente que encontramos nos cabeçalhos, bem como os muitos termos poéticos e musicais. E neste sábado, o salmo que iremos rezar e refletir é o Salmo 68. Salmo 68. Para dirigente de Davi, um salmo, um canto. Deus se levanta, seus inimigos se dispersam, fogem de sua face os que o odeiam. Dissipas como o dissipar-se da fumaça, como o derreter-se da cera diante do fogo. Parecem os perversos diante de Deus. Os justos, porém, alegram-se, exultam diante de Deus, e na alegria estão contentes. Cantai a Deus, salmodiai seu nome, realçai quem cavalga nas estepes, com o seu nome é Senhor. Celebrai diante dele, Pai de órfãos e defensor de viúvas. Deus está na habitação de sua santidade. Deus assenta solitários rumo à casa. Faz prisioneiros saírem para a prosperidade. Apenas rebeldes moram na aridez. Ó Deus, quando tu saíste diante de teu povo, quando tu marchaste no ermo, a terra trepidou. Até os céus gotejaram diante de Deus, o do Sinai, diante de Deus, o Deus de Israel. Derramas, ó Deus, a chuva das generosidades, tua herança que está esgotada, tu afirmas. Teus seres vivos nela se assentam. Ó Deus, em tua bondade, firmas o oprimido. O Senhor oferece um dito. As proclamadoras são um exército numeroso. Os reis dos exércitos fogem, de fato fogem. A formosa da casa, porém, reparte o despojo. Que não se deitem entre currais, as asas da pomba estão recobertas de prata, e suas penas de ouro esverdeado. Quando o Todo-Poderoso dispersa reis ali, neva no Salmão. Ó monte de Deus, ó monte de Bazã, monte de cimos, monte de Bazã, ó monte de cimos, porque invejais o monte que Deus almejou para habitá-lo? O Senhor realmente morará nele para sempre. Carros de Deus são 20.000, milhares multiplicados. O Senhor do Sinai está entre eles no santuário. Subiste para o alto, deportaste cativos, tomaste presentes do ser humano, também de rebeldes, para fixar uma morada, ó Senhor Deus. Bendito seja o Senhor dia após dia, ó Deus de nossa salvação, nos carrega. Nosso Deus é um Deus de salvações, e junto ao Senhor, meu Senhor, há saídas em relação à morte. Deus certamente destroça a cabeça de seus inimigos. O crânio cabeludo de quem anda com suas culpas. O Senhor disse, de Bazã faço voltar dos precipícios do mar, a fim de que banhes teu pé em sangue. A língua de teus cães terá sua ração da parte dos inimigos. Ó Deus, avistaram tuas procissões, as procissões de meu Deus, de meu Rei, do santuário. Cantores foram à frente, atrás
tocadores de instrumentos de corda, e no meio, moças que tamborilam. Bendizei a Deus em reuniões, o Senhor a partir do poço de Israel. Lá está Benjamim, o menor, quem os comanda, os príncipes de Judá com suas aglomerações, os príncipes de Zabulon, os príncipes de Neftali. Teu Deus comandou tua força. Se sorte, ó Deus, fizeste isso por nós. De teu templo, que está sobre Jerusalém, a ti, reis, trazem tributo. Repreende a fera do caniço, o grupo dos touros entre os bezerros dos povos. E quem pisoteia barras de prata, dispersou povos que apreciam pelejas. Tecidos vêm do Egito. A Etiópia se opõe a correr com suas mãos para Deus. Ó reinos da terra, cantai para Deus, salmodiai para o Senhor. Para quem cavalga nos céus de outrora, eis que dá sua voz, uma forte voz. Atribui força a Deus, sua sublimidade está sobre Israel. Sua força está nas nuvens. Ó Deus, és temível a partir de teus santuários. És o Deus de Israel. É Ele que dá força e poderes ao povo. Bendito seja Deus. E no próximo bloco vamos conhecer mais sobre o Salmo 68. Está de volta o programa Salmos. Estamos de volta com o programa Salmos e hoje nós rezamos o primeiro bloco, o Salmo 68. Vamos conhecer um pouco mais sobre este salmo. O orante contempla inicialmente, nos versículos 1 a 4, o destino dos justos e dos perversos, enquanto estes últimos são vistos como transitórios, pois se desfazem como uma nuvem ou uma cera diante do calor. Os justos se alegram em Deus. Dos versículos de 5 a 7, quem reza aqui convida ao canto e à celebração, pois o nome de Deus representa e garante sua atuação em favor dos mais necessitados. Trata-se do Deus que libertou o seu povo da escravidão no Egito, que passou junto com o seu povo pela estepe a fim de alcançar a terra prometida. Os mais necessitados são representados pelo povo sem família, órfãos, viúvas e solitários, e pelos sem liberdade, os prisioneiros. Nos versículos de 8 a 11, o Deus do Sinai cavalga na estepe, marchando com o seu povo no deserto. Da mesma forma, já na terra prometida, providencia a chuva, continuando assim o cuidar da herança que entregou ao oprimido. Já nos versículos de 12 a 15, junto a Deus, mulheres anunciam a vitória numa batalha. Em meio à fuga de reis e à repartição de despojos, tal fato não deve levar ao comodismo. Contudo, a natureza é envolvida no anúncio da vitória. Pombas levam a notícia. Presença surpreendente da neve indica a inversão da situação. A localização do Monte Salmão é desconhecida. Nos versículos de 16 a 19, após a batalha vencida, o Monte de Bazã, com seus muitos cumes e situado no leste do Rio Jordão e do Mar da Galileia, há de sentir inveja do Monte Sião, onde o Senhor mora. Pois o Deus do Sinai subiu ao Monte Sião para residir no alto, no ponto de encontro entre o céu e a terra, no santuário. Dos versículos de 20 a 24, ao promover o louvor, a bênção, apresentam a Deus como quem carrega seu povo. É experimentado como Deus conosco, capaz de salvar até da morte. Em vista disso, opõe-se aos inimigos. Não importa se estes se encontram nos altos da região montanhosa de Bazã ou no fundo do mar. A imagem dos cães que comem os cadáveres no fim da batalha sublinha a soberania de Deus.
Nos versículos de 25 a 28, o orante apresenta uma procissão, provavelmente no templo de Jerusalém, confessando na sua fé na realeza e na presença de Deus no santuário. As mulheres participam ativamente da celebração. O poço pode simbolizar a existência de Jacó e com isso de Israel. A tribo de Benjamim lembra Saul, o primeiro rei de Israel ou Jerusalém, por causa de sua localização. Judá representa o sul, enquanto Zabulon e Neftali indicam o norte. Já nos versículos de 29 a 32, o orante pede que Deus, a partir do templo, seja forte para o seu povo. Israel participa da realeza de Deus, recebendo tributos e vestes, dominando a fera do caniço, que é o Egito, e outras nações que se mostram valentes como touros, amantes das riquezas e insistentes nas brigas. A alternativa seria comportar-se como a Etiópia, elevando as mãos para Deus. Nos versículos de 33 a 36, os reinos da terra são convidados a louvar a Deus de Israel. Inicialmente, este foi apresentado como quem cavalga nas estepes, agora, porém, cavalga nos céus. Com isso, acompanha toda a humanidade, por mais que Israel se torne o símbolo de sua força e de seu poder. E vamos agora de música, e no próximo bloco eu volto com mais programa Salmos. Está de volta o programa Salmos. Estamos de volta com o programa Salmos. Hoje nós rezamos e comentamos o Salmo 68. O Salmo 68 se baseia, em parte, no Cântico de Débora, em Juízes. Fala com grande força da glória de Deus. O primeiro e o último versículo do Salmo contém sua essência. O título se refere a ele tanto como no Salmo quanto como no Cântico, indicando sua natureza musical. A estrutura do Salmo é a seguinte: clamor para que Deus se levante e julgue os perversos, convocação do povo de Deus para louvá-lo por suas maravilhas e misericórdias, rememoração dos milagres que Deus operou em favor de seu povo, celebração da cidade de Deus e dos livramentos concedidos por ele, antevisão da vitória definitiva de Deus sobre todos os seus inimigos, previsão da adoração a Deus
pelos povos da terra. E agora vamos com mais música, e no próximo bloco eu trago a nossa oração final. Está de volta o programa Salmos. Estamos de volta com o programa Salmos e este é o nosso último bloco do programa de hoje. Mas antes de terminar, vamos fazer a nossa oração final. Oremos. Pai Santo, nós vos louvamos e bendizemos e glorificamos por tudo que sois e fazeis, pelas maravilhas de vosso amor, mas sobretudo por essa incrível maravilha de virdes habitar em nossos corações e em nosso ser. Como nos admiramos de Jesus, como diz a carta aos Filipenses, ter-se como que esvaziado de sua divindade para se estreitar a viver em nossa natureza humana como homem, exceto o pecado. Assim também, Pai, nós achamos incrível, admiramos vosso amor tão grande a ponto de virdes habitar em nós. Quando amamos Jesus, o próprio amor a Jesus já é um reflexo de vosso Espírito. E assim, vós nos colocais no mesmo seio da Santíssima Trindade. Esse é o nosso lugar no vosso plano de amor, sentados com Cristo Jesus à vossa direita, a reinar convosco para todo sempre. Ó Pai querido e santo, tão grande é o vosso plano para nós. Incrível, só vós mesmo podeis pensar nisso e realizá-lo. E por tudo isso vos agradecemos e bendizemos. Vós sois realmente maravilhoso e bom. Muito obrigado, Pai. Glória a vós, Senhor. Bendito sejais, glorificado sejas. Muito obrigado, Pai. Amém. Se você quer ouvir algum salmo de sua preferência, deixe a sua sugestão. O nosso WhatsApp é o 99 347 0531. Acesse também a nossa fanpage no Facebook, facebook.com/Rádio Imaculada AM 580. Eu me despeço agradecendo a sua sintonia. Fiquem com Deus. Até mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e salve Maria Imaculada.